sacrifício dele realmente foi ter vindo no corpo carnal. É como se nós colocássemos o sol dentro de um vaso. Um processo que demorou muitos séculos para ele conseguir encarnar no corpo físico. Porque quando as pessoas olhavam para Jesus, pensavam assim: quem é este homem que traz uma aura de beleza e de ternura que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra? Porque o povo dominado da época, que estava sob o jugo romano, esse povo trazia no coração uma grande ansiedade. E essa ansiedade somente seria preenchida com a chegada do Messias prometido pelos profetas. Antes de Jesus vir para cá, ele mandou vários precursores, espíritos que foram modificando a vibração da terra, melhorando a vibração da terra, para que ele pudesse vir até nós. Como, por exemplo, Zoroastro na Pérsia, Lao Tse, Confúcio na China, os próprios profetas, eles foram espíritos precursores que vieram antecipar a vida do Mestre. Inclusive Moisés, quando ouviu os chamados 10 mandamentos, a primeira psicografia da terra, num livro de pedra, quando ele recebeu Jesus, falam que ele ouviu Deus, mas na verdade ele estava ouvindo a Jesus, e deu os 10 mandamentos, preparando o caminho para a vinda do Messias. Então, sem dúvida, quando as pessoas olhavam para Jesus, sentiam um influxo de amor muito grande, algo desconhecido. Os desventurados, os aflitos começavam a ser exaltados pela primeira vez. Pela primeira vez eles eram olhados com amor e com carinho. Os orgulhosos, os presunçosos, eles caíam de joelhos muitas vezes, quando olhavam, fitavam os olhos de Jesus, porque começavam a sentir um novo e estranho amor. Um amor diferente, como nunca antes. Mas o melhor foi quando ele começou a transmitir a sua mensagem. Ele curou muitas pessoas, ouvidos moucos recuperavam a sensibilidade, olhos escurecidos renovavam a luz, os membros deficientes, membros hirtos recuperavam o tônus muscular. Isto era uma grande mensagem de renovação, mas quando as pessoas eram atraídas para o fenômeno da cura, ao chegar perto do Mestre, ele realizava a melhor cura de todas, que é a cura do Espírito, que é a sua palavra, que é o seu ensinamento. Por isso que dizem que Jesus é o médico das almas, porque realmente, quando seguimos a Jesus, nossa vida se torna muito mais retilínea, nossa evolução se torna certa, com passos mais seguros. E quando nos afastamos de Jesus, nós entramos numa certa perturbação. Isso não só nas pessoas individualmente, mas como, por exemplo, em alguns países, ou algumas seitas que se afastam de Jesus, entram numa certa perturbação. Porque realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando as pessoas seguem uma outra tradição religiosa, muito respeitada, porque nós devemos respeitar a todas as religiões, devemos entender que o plano da espiritualidade é uma cristianização do mundo. Todos os impérios falem, grandes impérios que pareciam que iam durar para sempre, de uma hora para outra, historicamente falando, faliram. Porque o único império que permanecerá na terra será o império do Mestre, será o império do Cristo. Sem dúvida, quando a doutrina espírita aborda a questão de Jesus, fala não com aquele religiosismo extremo, mas fala como um espírito evoluído, mais evoluído de todos que pisou no globo, e que passou pelas mesmas fieiras educativas que nós, e que é como se fosse o nosso irmão mais velho, que vai chegar para nós e dizer assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês façam igual eu fiz, para que vocês também consigam o que eu consegui.
Ele mesmo disse isso quando falou: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus estava para ir ao Sermão do Monte, existiam lá pessoas de todos os tipos, né? Existiam pessoas que eram comerciantes de Alexandria, mercadores, espiões, curiosos, mas também aflitos e esfaimados. Lá, ele resumiu toda a sua obra no Sermão do Monte, onde foi considerado pela espiritualidade o dia mais feliz da terra. Quando ele falou a respeito da primeira bem-aventurança, ele então falou da humildade. Quando ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do meu Pai. A humildade para o espírito humano é tão importante que foi a primeira bem-aventurança que ele falou. A primeira. Porque quando se fala a respeito da humildade, naturalmente nós temos que entender que humildade é coragem perante a vida. A humildade é nós nos posicionarmos diante da existência, na real situação que nos encontramos, e não criarmos ilusões para nosso trajeto. Porque o que fere o ser humano são as ilusões que ele mesmo cria. Então são bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de meu Pai. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então vejam que coisa, nós estamos num período do planeta, que é um período que é historicamente, espiritualmente histórica para a humanidade. O período de transição planetária. E esse período vai exigir bastante de nós. Nós estamos vendo que o mundo está passando por uma transformação. E essa transformação exigirá de nós uma postura. A postura das máximas do Cristo. Aquela pessoa que ama, aquela pessoa que vive a vida com fraternidade, Deus está nela e ela está em Deus. Ela vai conseguir realmente entender a verdadeira finalidade da existência. Ela vai amansar o seu coração, vai amansar os seus propósitos, vai permitir com que seus pensamentos se tornem suaves, se tornem compreensíveis, e essas pessoas herdarão o mundo regenerado. Então, quando nós pensamos que a nossa evolução nos faz caminhar para a felicidade e para o amor, nós não devemos temer isso. Nós devemos amar sem medo, devemos perdoar sem receio, porque essa realmente é a trajetória que Jesus nos explicou. Quando nós elegermos isso para a nossa existência, nós vamos nos tornar muito mais saudáveis, nós estaremos bem aonde quer que estejamos, e os mansos herdarão a terra. Quando estivermos no mundo regenerado, nós iremos habitar esse mundo melhorado. E os espíritos que repetem muito os seus erros, eles irão reencarnar-se em mundos inferiores, compatíveis com o seu estado espiritual. Aí que a terra irá melhorar realmente. É a separação do joio e do trigo que Jesus disse, já está ocorrendo no mundo espiritual. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, como é que nós iremos compreender essa questão de bem-aventurados os que choram? Como uma pessoa que chora será bem-aventurada? A doutrina espírita vem colocar na lei de causa e efeito. E toda a causa tem um efeito. E todo efeito origina de uma causa. Sem dúvida nenhuma, entendendo esta lei de causa e efeito, nós compreenderemos que hoje nós somos o resultado do nosso ontem. E amanhã seremos o que plantarmos hoje. E esse plantio, ele é contínuo, ele é diário. E se nós suportarmos as nossas barreiras evolutivas, suportarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, com alegria, com entendimento, com resignação e com paciência, sem dúvida nenhuma nós teremos um bom proveito da lição que foi dada. Um bom proveito da lição que foi dada. Aí os aflitos serão bem-aventurados, porque eles conseguiram galgar a sua evolução no entendimento. Seria a mesma coisa do aluno que está numa escola e ele tem uma prova, ele não estudou para a prova. O que acontece com esse aluno?
ele fica um pouco aflito, né? Ele fica preocupado. Mas se ele se preparou para a prova, se ele consegue estudar com paciência, se ele faz a sua lição de casa, quando chega a prova ele já está treinado, ele não fica aflito. A mesma coisa é com nossas dificuldades. As nossas dificuldades é a mesma coisa. Então Jesus vem dar um alento, e se você suportar com resignação os seus problemas, sabendo que Deus nunca erra, nossa vida se tornará uma vida muito mais feliz, muito mais compreensiva e muito mais feliz. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados as pessoas que trazem a paz. A paz é muito importante. A paz é tão importante que será proporcional à paz que nós damos. Quando nós damos a paz, recebemos a paz. Quando nós damos o turbilhão, recebemos o turbilhão. Então, sem dúvida, a mensagem do Mestre é completa. Quando nós seguimos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por minha causa, porque serão consolados também. Ou seja, nós somos perseguidos a todo instante, se nós quisermos. Onde se vai fazer o bem, sempre ocorre algum impedimento. Quando a pessoa vai fazer algum benefício para alguém, sempre há alguma coisa que irá impedir, e sempre exigirá um sacrifício de nós. Quando nós nos resolvemos mudar, sempre terá aquelas ocasiões que não incentivarão nossa mudança. Mas nós temos que firmar o pensamento no Cristo e seguir adiante. Seguir adiante. Eu me lembro de uma passagem muito bonita de Jesus. Foi quando ele nasceu, né? Ele nasceu e seus pais levaram o Mestre para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão era um templo central da religião judaica, né? E quando eles estavam, a família estava lá levando o nenê para ser circuncisado, existiu uma grande pessoa no templo que disse assim, que tinha recebido uma mensagem espiritual que dizia que ele não ia desencarnar enquanto não visse o Messias. E ele já estava octogenário, já estava com mais de 80 anos. E ele passava todos os dias na porta do templo de Salomão e ainda não tinha vislumbrado o Messias. Foi quando, em um determinado momento, um determinado dia, ele estava passando lá na frente do templo e sentiu uma força o atrair para dentro do templo de Salomão. E quando ele foi atraído para lá, ele viu o menino recém-nato no colo da mãezinha, de Maria e de José. Ele olhou os olhos do menino. Eu fico imaginando a alegria de Simeão, que é o nome desse homem, ao vislumbrar os olhos de Jesus recém-nascido. Ele então identificou rapidamente aquele menino e disse assim: eis que ele veio para iluminar o nosso caminho. Despede em paz o meu servo, porque meus olhos já viram a salvação do mundo. Então vejam, as pessoas que olhavam para Jesus sentiam realmente aquele fluxo de amor. No livro A Gênese de Allan Kardec diz uma questão muito interessante da vida de Jesus. Diz, por exemplo, assim: ele, como os seus atributos não eram como relativos ao seu corpo. Ele tinha o corpo, a constituição normal das pessoas aqui da terra, mas seu espírito, que dominava completamente a matéria, ele vivia mais deslocado da matéria do que na própria matéria, e seu espírito era ligado por laços tenuíssimos, que é suficiente somente para manter a vida orgânica, suficiente somente para manter a vida orgânica. E o que lhe dava uma penetração em sua visão excepcional. Quando ele olhava para uma pessoa, por exemplo, ele olhava o presente, o passado e o futuro daquela pessoa, né? Quando, por exemplo, ele tinha um magnetismo incentivado pelo desejo incessante de fazer o bem, que lhe dava também o poder da cura. Então tudo que Jesus nos trouxe, as curas realizadas, não foram fenômenos sobrenaturais, fenômenos que nós não podíamos entender,
mas foram fenômenos naturais, estudados pelo Consolador prometido por ele, o Espiritismo. Então, são os fenômenos de magnetismo, que ele possuía em larga abundância. Eram fenômenos em que ele conseguia ver com uma vista, antecipar as coisas, ele tinha dupla vista, ele enxergava mais, por exemplo, o mundo espiritual do que a vida aqui na Terra, a vida carnal. Então, o Mestre realmente, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vemos as máximas do Cristo, e ele fala ainda no Sermão do Monte a respeito, assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, significa que ele tem uma esperança muito grande para nós. Se nós somos a luz do mundo, nós somos ainda aquele espírito que tem um potencial enorme a ser desenvolvido, um potencial a ser desenvolvido. Ou seja, todos nós temos esse potencial, basta que nós entremos realmente nessa visão. Não devemos achar que não somos detentores dos benefícios espirituais, basta nós tomarmos a nossa decisão, e para tomarmos a nossa decisão é seguir a Jesus. Não existe outra alternativa, não existe outra alternativa. Vós sois o sal da terra, significa dizer o seguinte, que o sal é uma substância, onde se coloca o sal ele se torna salgado, né? Ele altera o meio que ele se encontra. Então nós podemos alterar o meio que nós estamos, quando nós estamos seguindo realmente as máximas do Cristo. Quando nós praticamos o amor, praticamos a fraternidade, praticamos o perdão, sem dúvida nenhuma nós alteramos o meio em que nos encontramos. O meio passa a ter uma outra vibração, passa a ter uma outra maneira de se comportar, as pessoas também. Porque sem dúvida, quando nós olhamos ainda a mensagem do Cristo à luz da razão, à luz da fé raciocinada, que representa ser a doutrina espírita, nós vamos entender muitas coisas que Jesus nos disse para os dias atuais. Muitas coisas. Ele foi, por exemplo, o maior demonstrador da imortalidade. Quando ele apareceu, ressurgiu, ressurrecto e vivo depois da cruz. Ele ressurgiu 40 dias e 40 noites materializado para falar com aquelas pessoas que lá estavam, com domínio completo sobre a matéria. Ele foi o maior, a pessoa que mais provou, por exemplo, além da imortalidade, a comunicação com os espíritos. Quando ele falou com os endemoniados, quando ele apareceu na transformação do Tabor, quando a transfiguração do Monte Tabor, ele falou da reencarnação, quando ele estava no jardim de Getsemane, e lá, conversando com Nicodemos, ele disse: aquele que desejar ver o reino do meu Pai, é necessário renascer de novo. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da matéria é da matéria. É necessário renascer de novo para encontrar o reino dos céus, ou seja, reencarnar-se. Então, muitas coisas que a doutrina espírita fala, o Cristo também falava. E foi deturpado ao longo da história, pelo poder temporal. Foi deturpado. E que agora o Espiritismo vem ressuscitar os ideais cristãos. Então, quando vocês estão numa casa espírita, podem ter certeza, nós estamos praticando agora, aqui nesse momento, o que era praticado nos primeiros anos do cristianismo. A simplicidade, o amor, a fraternidade, e falar daquilo que foi desvirtuado, voltando, porque a verdade é como uma brisa que permanece no ar. Ela não se esvai, ela permanece, e invariavelmente uma hora ou outra ela surge. Ela surge e vai completar o nosso entendimento, vai completar a nossa trajetória. Então a doutrina espírita vem, na verdade, demonstrar o Cristo. Existiu, por exemplo, esses dias eu estava lendo um estudo muito interessante a respeito de Jesus, que falava que Jesus falava o aramaico, a língua dele era o aramaico, e os textos, as escrituras são todas em grego. Aí fizeram uma retradução do grego para o aramaico, voltaram e descobriram que Jesus
falava em versos, que existia uma cadência de versos para uma advertência e uma cadência de versos para o ensinamento. Olha que maravilha isso, que beleza, não é? E então ele é realmente o governador do planeta. Aí muita gente deve perguntar-se assim, mas nós estamos vivendo um mundo tão turbulento, um mundo tão difícil, com tantas guerras, né? O cristianismo, por exemplo, não é maioria no mundo. Hoje o islamismo passa um pouco o cristianismo. Mas por que isso acontece? Porque as religiões dogmáticas tiraram um pouco Jesus do centro. No centro estão as instituições, no centro estão os rituais, e Jesus está como que na periferia, justificando os seus atos. Quando colocarem Jesus no centro, sem dúvida nenhuma o cristianismo será a maior religião do planeta. Aliás, quando se fala de religião, a religião do futuro será a fraternidade. Quando todos os povos se unirão, todos os povos caminharão juntos, porque o chefe é o mesmo, né? Deus está para todos nós. É o Pai, como disse Jesus, né? Mas não é aquele Deus ameaçador. É um Deus amor. É um Deus que quer a nossa recuperação. E essa recuperação só é feita através da reencarnação e da modificação através do seu livre-arbítrio. Essa modificação é gradativa. Gradativamente nós mudaremos, gradativamente nós evoluiremos. A fatalidade do ser humano é a felicidade. A fatalidade de todos nós é a felicidade. Basta que nós nos atentemos às verdades da vida. Basta que nós olhemos o próximo como a nós mesmos. Basta que nós perdoemos e nos desacorrentemos de nós mesmos e sigamos adiante. Quando Jesus falou a respeito do perdão, ele quis dizer que quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Nos libertamos. Todas as dores do mundo ocorrem por falta de perdão. Quando as pessoas usam o rancor e a vingança e esquecem realmente daquelas máximas do Cristo. Podem perceber, quando nós estamos numa situação, por exemplo, familiar difícil, uma situação de convivência difícil, e nós nos afastamos um pouco daquilo que Jesus nos propôs, tudo entra num turbilhão muito grande, porque vem a intolerância, vem a impaciência, vem a agressividade, vem o desrespeito, né? Ao passo que se nós tratamos o caso dentro do que Jesus nos recomendou, nós começamos a entender que tudo vai melhorando. Quando uma pessoa nos agride, por exemplo, ela vai esperar o que de nossa parte? A agressão, o retorno, né? Quando você não agride, nós quebramos, nós cortamos um pouco aquela fieira da dor, né? A pessoa espera o revide através da agressão e não recebe. É o dar a outra face, como Jesus disse, né? Jesus falou a respeito de dar a outra face. Isso é muito importante, porque dar a outra face não significa ser tolo. Dar a outra face significa responder o mal com o bem. O mal com o bem. Porque o mal, ele é simplesmente ignorância dos espíritos, ignorância espiritual, imaturidade espiritual. Quando nós alcançamos a maturidade, nós deixamos isso de lado e começamos a compreender o amor em nossa existência e a real finalidade do amor, não é? Porque quando uma coisa muito interessante que aconteceu foi quando Jesus estava na cruz. Nós da doutrina espírita, nós não falamos muito dessa parte, é uma parte muito dolorosa. Nós sempre gostamos de falar da mensagem do Cristo, né? Porque o principal de sua tarefa não foi a cruz. A cruz era a imagem da ignorância humana, não é? Da falta de preparo do ser humano. Mas aconteceu uma coisa muito interessante quando ele estava na cruz. A sua mãe estava lá assistindo aquele quadro doloroso, né? Maria, mãe da humanidade, estava lá assistindo com o coração estraçalhado. Foi quando apareceu então João, o discípulo amado, e ficou ao seu lado. Estavam lá algumas mulheres, e João foi o único apóstolo que ficou ao lado de Maria.
Foi quando Jesus então levantou a fronte dolorosa, olhou, imagine Jesus ao alto da cruz olhando para eles, olhou então lá para Maria e disse assim: mãe, não chores, não chores. Aí ele olhou para João e falou assim: mulher, vê, esta é sua mãe. E olhou para Maria e falou assim: vê, este é seu filho, falando de João. Depois olhou para Maria, para João e disse assim: homem, veja, esta é sua mãe. Então ele quis dizer o que com isso? Ele quis dizer da família universal. É claro que a mãe dele, carnal, era Maria, e depois se tornou a mãe da humanidade. Os amigos espirituais disseram o seguinte: que Maria, juntamente com o espírito de João, que se tornou depois Francisco de Assis, eles são os espíritos intermediários entre os planos superiores e a terra. A responsabilidade deles é imensa. Mas quando ele falou que para João que Maria era sua mãe e para Maria que ele era seu filho, ele quis dizer a família universal. Ele quis dizer realmente de que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Às vezes um pouco briguentos, nós somos irmãos. Todos nós. Não há diferença nenhuma entre nós. Nenhuma. Isso é maravilhoso, porque sem dúvida nenhuma vai diretamente ao encontro do que o Espiritismo prega, através da lei de igualdade que está no Livro dos Espíritos. Quando fala assim: olha, hoje eu sou homem, amanhã eu posso ser mulher, posso voltar a ser homem de novo, homem de novo, homem de novo, depois posso voltar a ser mulher. Hoje a pessoa tem dinheiro, amanhã não tem dinheiro, tem posses, não tem posses. Quer dizer, a reencarnação, o que ela vai fazer? Ela vai preencher os vazios deixados por nós em outra existência. Então, se nós não fizermos bom uso daquilo que temos no momento, não é? Nós temos que retornar e recomeçar a nossa tarefa. Isso é o amor de Deus por nós. Isso que nos dá a igualdade. Isso que nos prova a igualdade dos espíritos. Então eu gostaria de fazer uma prece de encerramento. Uma prece que vai falar a respeito de como está a nossa vida aqui no planeta, de como nós devemos realmente prestar atenção nas vidas que se sucedem, no amor dado por Jesus, pelo Pai, para nós. É uma prece que foi psicografada por Chico Xavier, de um monsenhor, inclusive, José Silvério Horta. Uma prece muito bonita, gostaria que vocês acompanhassem comigo, em pensamento e em coração. E pensando sempre no Cristo, diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores, diante dos nossos problemas, vamos mentalizar Jesus realmente, que é aquele Espírito que não está distante de nós. Ele está muito próximo de nós, sabe o nosso nome e o que se passa em nossos corações. Vamos firmar o pensamento e procurar afastar os nossos deslizes para seguir os ensinos da maneira mais correta, que é realmente nós encontrarmos a humildade em nossa vida, encontrarmos a fraternidade e o amor. Aí nós estaremos seguindo a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento e não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Auxilia-nos, perdoa os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nossos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos.